E aí do Poupa Tempo consegui uma permuta pro DHPP. Aí Que fui pro é, eu DHPP. brinco, o DHPP acabou virando, digamos assim, a menina dos olhos, principalmente porque a mídia trouxe muito isso aí, Sim, né? sim. Fizeram aquele Boa Noite, Boa Noite, Verônica? É Boa Noite, João? Bom dia. Como é que é? Bom dia, Verônica. Você viu isso aí? Que é uma escrivã do Ah, sim, DHPP. sim, E tem a série do do DHPP, DHPP. eles fazem. Agora, tem aquela fotógrafa, a Thelma, agora tá Até com o ela tá com programa. um Então, o DHPP programa. que acabou ficando uma coisa avisada ali, né? Sim. Então, você conseguiu ir direto pra lá Aí depois. consegui ir pra lá. Legal. E aí fiquei lá no DHPP 6 anos. O que você faz? O E que aí, faz o papiloscopista lá, via de regra, Guto? cara, o DHPP ele tem a equipe de local, e aí só que é só homicídios, né? A gente atende a capital toda. Atende homicídio de autoria desconhecida. Então, se tiver autoria, vai para os DPs da área, né? Então, aí o DH não atende. Mas homicídio com autoria desconhecida ou resistência, que na verdade é intervenção, né, policial, Aham. tendo policial envolvido, DHPP também. Então, a gente Bacana. atendia as ocorrências de PM, policial civil. Ou seja, o papiloscopista acaba indo pra rua, E então, aí a né? gente Tem ficava que na se rua. equipar, você fica na rua, fica Puxava o exposto. plantão, e aí saía. Deu local, saía um delegado. Na minha época que eu estava lá, era 3 tiras, Uhum. 4 investigadores na equipe. O escrivão ficava na base, né, no plantão. E aí, 2 papiloscopistas na equipe. E aí tinha a equipe da perícia, que era um perito e um fotógrafo policial. Então Aham. saía todo mundo junto, porque a equipe da perícia era baseada no DHPP. Tinha lá a EPC DHPP, que é a equipe de perícia do DH. Ficava junto lá. Então, deu Legal. local, saía todo mundo junto. E aí ia pro local, fazia o atendimento do local. E aí no local, a perícia fazia o primeiro atendimento, né? Que o local é do perito. Ele atendia o local, aí liberou o local pro papiloscopista, a gente fazia a coleta da impressão digital do cadáver para fazer a identificação na base. E aí, dependendo do local, tendo campo para levantamento, a gente fazia levantamento de impressão digital. Se tivesse objetos, se fosse uma residência, né? O Aí a gente João fazia. foi aluno aqui, né? E falou que não ia entrar ele queria ser papo, falou que não ia porque ele tinha medo. Ele falou que, ai, tem que pegar no morto. Eu falei, que Tem isso, que dar a João? mãozinha pro morto, João. Tem que dar a mão pro morto, João. Tem que parar de frescura. Pega, arruma umas veias pra rua, É, apronta aí. E aí fica com nojinho de de pegar, pegar na mão do morto. pegar na mão do morto. É. Ô, Guto, mas brincadeiras à parte, uma coisa que eu pergunto pra você é o seguinte. Eu brinco que quando você passa no concurso, você entra na polícia, você sai de um mundo e entra em outro mundo, né? São mundos diferentes, digamos assim. Isso impactou muito pra você? Cara, impactou. Porque eu falo, o policial ele acaba vendo uma coisa que a sociedade não vê, né? Aquela sujeira que vai pra debaixo do tapete. Totalmente. A gente brincava lá no DH que assim, todo dia, assim, todo plantão, você tá com a morte ali, cara. Você tá vendo a morte todo dia. E aí, você acaba assim, não sei se o termo certo seria acostumando, Sim. mas você Acaba ficando comum pra você ficando aquilo. comum, cara. Você começa a fazer aquilo ali. No começo me deu um pouco, sabe? Você fala, caramba, você olhava assim e fala, meu. Porque você vê, cara, umas atrocidades que fala, não é possível, cara, que o ser humano é Que um capaz ser humano de fez isso chegar aí. a um ponto desse. Entendeu? Então você fica meio, sabe? Ó, eu fiquei lá 6 anos, cara. Uma coisa que, pra mim, eu não sei os outros colegas, mas não mudou nos 6 anos que eu tive lá, que me chocava toda vez que eu fazia local era criança. Cara, Putz, criança dá uma baqueada que você fala, meu Deus. imagina. Aí depois eu tive filho, aí você Olha, fala, nem nossa, imagino. você chega no local, você vê uma criança, você fala, você já pensa, na hora você pensa nos seus filhos. Fala, cara, a gente fez um local que o pai, sabe? Tipo, aí você fala, como é que um pai, cara? Tipo, pai Quem deveria, biológico mesmo, quem não é nem deveria pai de criação, proteger, né, porque às cara? vezes você fala pai de criação, o cara nem queria filho e tal. Mas Total. não, pai biológico. Tipo, a família ali, você fala, cara. Então é um negócio que dá uma, sabe, uma balançada. Você lembra de algum caso, E- Gutão, que você pegou assim, que você falou, cara, chocou? Porque você deve pegar muito caso, porque todos os casos mais cabulosos que tem, cai pra lá, né? Sim, a gente fez o caso da menininha de 6 anos, cara, deu até uma repercussão, deu mídia, tudo. E o pai fez a ligação pro SAMU falando que a filha tinha se asfixiado com um saco, uma sacola plástica. E aí caiu para um DHPP como morte suspeita, inicialmente. E Certo. aí, morte suspeita, a gente acabava indo no local, não era praxe, mas ia, dependendo da ocorrência, para verificar se realmente era morte suspeita ou não, porque muita morte suspeita acabava sendo homicídio. Sim. E aí chegamos no local, o pai falou, a alegação dele que ele tinha ido por banho, e a filha tinha ficado sozinha no quarto. Quando ele saiu, ele viu ela com a sacola e tal, e aí tentou
tipo, ressuscitar e não conseguiu fazer a manobra. Só que aí a gente começou a ver, é um apartamento, aí nós começamos a verificar dentro do apartamento, que a história tava meio estranha e tal, porque a sacola que ele mostrou não era uma sacola plástica de mercado, que de repente a criança põe, dá aquela respirada e realmente, né, trava, Gruda, né? gruda ali, trava, porque a menina tinha 6 anos, não era tão pequena. Sim. E aí ele deu uma sacola, aquelas sacolas meio grossa, grande, sabe? E, tipo, pô, tá estranho, né, cara? Aí começamos a verificar, tal, no apartamento, aí cheguei no lixo do banheiro, comecei a dar uma olhada no lixo do banheiro, papel higiênico com sangue. Pô, Eita. falei, até aí pode ser, né? Porque ele tinha a namorada dele, de repente, né, a gente, mulher, né? Tá naqueles dias tal, pode ser. Mas daí, deu uma revirada no lixo, tinha bastante papel com sangue e tal. Aí na cozinha, a mesma coisa. Aí falei, cara, aí já não é normal, né? É. Se a mulher tá naqueles dias, tudo bem. No banheiro, beleza. Mas na na cozinha, tá andando. Aí chama o delegado, falou, ó, doutor, tem alguma coisa estranha aí. Aí tava a Thelma até com a gente lá, né? Na equipe. Era a equipe do Dr. Bilinski. E aí falou, ó, cara, não foi, a história é outra. Aí começou a apertar, e o cara, não, foi isso. E aí na investigação depois, aí deu, porque daí foi a O menina. cara negou, total. Negou total. Aí a criança foi recolhida, né, pro IML, aí no IML foi feito o exame, e aí viram lesões por dentro. No IML que tava tudo mordida, porque quando ele fechou aqui assim, ela mordia. E aí ficou toda a comida por dentro da boca, assim. E aí tinha lesão no ouvido. Aí Putz. tímpano estourado. Tímpano da estourado, cara. criança. E aí, assim, aquilo dá um... A hora que você, sabe, você vê uma criança ali, aí É. no local já suspeitavam que era o pai. Eu falei, pô, não é possível, cara. E aí esse caso acabou depois. Aí ele foi preso no velório. No dia seguinte, no velório, saiu o mandado de prisão. Foram lá, prenderam ele. E aí ele negou. Negou. Tipo, foi condenado. Mas negou até, tipo, não confessou em momento algum. Só que pelos exames que foram feitos Era no IML, nítido e claro não pra tinha qualquer como pessoa, ela né? ter somente se asfixiado, entendeu? E aí pegaram as gravações dele pro SAMU, aí depois na investigação foi feito, né? Aí falaram Sim. uns estudos que eles fazem, né? A criminologia, e ele tava muito tranquilo na ligação, sabe? Ligou pro pai, e aí... Mas aí saiu a condenação dele. Aí foi feito, no DHPP tem o setor de arte forense. Sim. E aí foi feito. Pra quem não sabe, o que é arte forense, O Guto? setor da arte forense, eles fazem o retrato falado e fazem a reconstituição, Legal. né, que nem nesse caso foi feito o busto da menina, Uhum. de impressora 3D, pega Caramba, todo- isso apareceu, eu não pega sabia não, a cara. medida dela, tudo certinho, fizeram a medida com a sacola, a montagem com a sacola. E aí ficou demonstrado que com aquela sacola era impossível, porque a sacola era maior do que o ombro da menina. Então a sacola entrava nela. Não tinha como ela se asfixiar com aquela sacola. E aí foi feito essa... E esse setor, né, da arte forense lá do DHPP, eles fazem o retrato falado e o reconhecimento facial, eles fazem a reconstituição facial, eles pegam, de repente, encontrou um esqueleto, né, Olha que um legal isso crânio, aí. Sabia disso aí, João? eles pegam um crânio e aí eles conseguem fazer a reconstituição da face da pessoa. Lá eles fizeram vários trabalhos que eles têm lá, que é interessante isso, que eles fazem Que cargo que faz ser o desenhista, o Guto? desenhista. Legal. Tem um desenhista lá que o cara é fera. E Peça-chave pra investigação isso aí, né? eles pegam. Então, assim, esse foi um caso que chamou bastante. Vocês chegaram lá, atenção, tava o corpinho dela lá, tava lá no tudo. quarto. do mesmo jeito É o que você falou. O que choca, eu acho assim, acredito eu, não tive tanto contato com cena de crime, algumas vezes só, Uhum. que às vezes tinha flagrante, o delegado, vamos lá, mas não tinha tanto contato quanto você já teve. E eu falo assim, não só o fato da morte em si, precoce de uma criança, Sim. mas o fato também de ser o genitor ter feito aquilo, né, cara? Porra, o pai, alguém que devia proteger, Sim. e etc e tal. É meio tipo assim, um animal não faz isso com o próprio filhote. Faz, exatamente. Então gera um impacto muito grande. A pessoa fala, a polícia, quando você tá na polícia, deixa o coração em casa. Isso é lenda, né, cara? Porra, não tem jeito, cara. É o que você falou, você acaba assim, acostumando com algumas situações, mas vai ter uma outra situação que você fala, Vai. cara, não tem, que nem é filho matando mãe, sabe? Nossa, você vê assim, e não é, Isso não é lá era, raro, né? isso lá era, isso que eu ia te falar, isso lá era comum. Você pega uns casos que você fala, cara, filho esquartejou a mãe, Nossa. entendeu? Você pega um... E assim,
conversa com ele, há 15 anos, cara, parece que, tipo, você tá falando com gelo ali. Ele conta detalhes do que ele fez sem esboçar nenhuma reação. Ele vai contando normal, como se fosse assim, Isso que eu ia te falar, tô cortando um porco. Caramba, cara. Sabe? O negócio é... Então você fica... Aí você dá aquela, sabe? Fala, cara, como é que chega um ponto desse? Sabe? Aí Você chegou a pegar vários, então, que confessaram. Ah, não, foi eu mesmo, é isso aí, já era. Os caras chegam, e esse menino mesmo falou, não, fui eu. Ah, mas por quê? Ah, porque ela não deixava eu fumar maconha em casa. Que isso, cara. Ah, ela achava ruim, brigava, chegava em casa pra fumar maconha. Ela falou, não, aqui não, só fora de casa. E aí, pô, eu cheguei em casa, aí ela brigou comigo, eu subi pro quarto com a minha namorada e subi e falei pra minha namorada, ah, vou matar ela. Olha aí, cara. Aí minha namorada falou, ah, tá bom. Aí falou, desci, discuti Ah. com ela, catei a faca e... Nome da namorada de Eu Suzane. ainda falo, dei tantas facadas no peito, depois nas costas e tal. E aí chamei um amigo meu, cortamos ela e tal. E aí ele saiu jogando a mala pelo bar, lá no Grajaú. Nossa. Colocou os Pedaços. membros, né, em 3 malas e saiu jogando. Aí viram, alguém viu ele jogando a mala, porque ele tinha um cabelo azul, era todo... E aí ligaram o 90 e falaram, ó, tem um menino meio esquisito que jogou uma bolsa, né? Aí a PM foi lá, a hora que abriu a bolsa, tipo, uma coxa, um braço, nem na bolsa. Nossa. Aí, esse caso foi um que tipo, não deu trabalho pra coletar a impressão, porque você pegou o braço, né? Você levantava o braço. Isso que eu ia te falar, ô, Gutão, agora uma dúvida interessante é o seguinte. Você falou que você coletava dos mortos, né? Às vezes você pegava o cadáver lá e fazia coleta. Cara, como é que faz? Eu nunca peguei um caso assim. O cara, por exemplo, que é deficiente físico, que não tem... Pelas papilas do pé, é possível fazer também? Você consegue identificar, assim, as papilas. Ou que às vezes do o cara é pé, viciado em crack, fica tudo comido os dedos do zoado, cara, né? Você não consegue pegar. Não, aí você não consegue. Então, assim, pela impressão plantar, né, dos pés, a gente consegue se você tiver um confronto para fazer, que nem do cadáver não tem, porque não existe em São Paulo banco de dados, né, de impressão plantar. Então não adiantaria eu coletar a impressão dele ali, porque eu não ia ter como confrontar, porque a ficha dele que fica no IRGD é só dos dedos. Você entendeu isso aí, João, que ele falou? Que se me corrija se estiver errado, tá, Guto? Sim. Porque a base de dados é feita através dos dedos da mão, né? Então fica lá no IRGD, a nossa chama FIC, né? A ficha de identificação civil, com os 10 dedos. Então, local de crime, às vezes a gente pegava impressão palmar, né? O cara encosta só a palma da mão assim, aí você conseguia levantar lá no local, só que aí fala, e agora? Não tem banco de dados. Então tinha que ter um suspeito. Aí tendo suspeito, aí cata o cara, fala, aí você coleta a impressão palmar dele na ficha, né, no documento, e aí faz o confronto daquela que levantou no local com a impressão palmar dele ali. Mas se não tiver esse banco nem do cadáver, aí não adianta, porque não tem um banco de dados anterior, né? Então, total. Se o cara não tiver, de repente não tem mão, ou não tem as pontas dos dedos, aí você não consegue fazer a identificação pela impressão. Aí vai ter que ser pro DNA, arcada dental. Eu peguei o caso de uns caras lá, de uns nigerianos uma vez lá, que eles... Olha pra você ver que loucura. Tinha na cadeia, tinha aquele chapisco. Sim. Eles não estavam raspando a mão. Pode tirar. E tipo assim, aí daqui a pouco o carcereiro trouxe os dois e falou, ó, se vai coletar, coleta logo, porque os dois estavam fazendo gracinha lá, Mas como assim? Estavam raspando a mão. E eu, inocente, então, o que tem a ver isso aí? Ele falou, ó, se for tirar a impressão, você vai entender. Você vê, né, cara? Até isso a galera tenta gambiarrar, né, cara? Não, tem de tudo. Tem muito problema com bancário, porque o cara o tempo todo ali com dinheiro acaba desgastando. E aí você não consegue fazer a coleta, né? Pessoa que trabalha com produto químico, né? Com limpeza. E o que você falou, e o ambiente é hostil também, né, Guto? É hostil. Você acaba querendo fazer a parada o quanto antes possível, lógico, sem perder a qualidade, pra sair dele, porque o local é arriscado, né, cara? Assim, era um ou outro local que você atendia nos jardins. A maioria dos locais quebrada, né? Quebrada. Então você já chegava, já tava, tipo, daquele jeito, quebrada, né? Toda virada, entendeu? É que quando a gente chega, trabalhando lá no DHPP, quando a gente chegava no local, a PM já estava preservando o local. Certo. Então, na verdade, assim, o embate inicial era da PM, mas várias vezes a gente chegava no local dava zica. Entendeu? Os caras que sempre aparece isso que eu ia falar pra você. Já pegou caso que ferveu o negócio ali, Guto? Ferve. E aí você tem que fazer voando ali para liberar o local. Que aí o carro, pra evitar mais tragédia ali, né? O carro de IML já tá lá para recolher o corpo e sair. Entendeu? Porque, principalmente nos casos de resistência, né? Sim. Então, que aí a resistência, que daí é a comunidade ferve, né? Que aí fala, pô, mataram o coitadinho aqui, então. E aí dava
E aquele negócio, Não, né? problema. Não interessa quem foi. Chegou a polícia ali, os caras já Exatamente. fica com o ovo É virado. porque atrapalha tudo, né? Atrapalha até a movimentação deles lá, né? O negócio deles acaba sendo O business impactado. dele O acaba business acaba sendo impactando. impactado. Então, pra eles é ruim, né? Eles Total. estarem ali. Já teve local que a gente fez na favela do Alba lá. Eu tava planilhando o cadáver no chão. E aí você olha assim, um drone passando. Tipo, 3, 4 metros de altura, assim. Ô, louco. E aí a gente achando que era imprensa. E aí o pessoal olhou assim, né? Os repórteres ali. No aí meio da perguntaram, favela? Aí perguntaram pros repórteres, né? Falou, ó, de quem que é isso aí? Eu falei, não é de ninguém, não. Aí os investigadores saíram um pouco assim do coisa, olhou o carinha lá no meio da favela controlando, gravando tudo, cara, com o drone. Aí os caras correram atrás dele, mas daí caiu pra dentro da favela, esquece. Os caras parecem um rato, né? Ah, Entrando no meu, barraco, entra nos pulando. buracos lá que não acha. E aí, mas daí perderam o drone, né? Caramba, os caras usam. Isso aí é a primeira vez que eu ouço isso aí, os caras usando drone pra. Imagina, Com a cara. resistência da rota que teve lá. O tráfico de droga é. Como é que eu vou dizer? Evoluiu com o tempo, né, cara? Estão na tecnologia.